O exercício 3, a figura abaixo mostra uma curva de posição versus tempo para uma certa partícula se movendo ao longo de uma linha reta. A partir do gráfico, obtém uma estimativa para as seguintes quantidades. No item A, velocidade média no intervalo de 0 até 3. No item B, os valores de t nos quais a velocidade instantânea é 0. E no item C, os valores de t nos quais a velocidade instantânea é máxima ou mínima. Então vamos à solução para o item A. A velocidade média no intervalo de 0 até t pode ser calculada assim, a partir da posição da partícula no instante inicial, no instante 0, que é 10, pelo gráfico, né? No instante t igual a 3, a posição também é 10, então a velocidade média no intervalo 0,3 é a razão, o quociente entre a distância percorrida, que S de 3 menos S de 0, posição final menos posição inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial, 3 menos 0. Como as posições iniciais e finais são idênticas, o numerador é 0, logo a razão é 0, a velocidade média, portanto, neste intervalo é 0. No item B, ele pede os valores de t nos quais a velocidade instantânea é 0. Isso acontece, a velocidade instantânea é 0 nos pontos onde a tangente ao gráfico é horizontal. Então temos dois pontos ali onde a tangente é horizontal. No instante t igual a 2, vemos a tangente horizontal. E no instante t igual a 4, também temos reta tangente horizontal ao gráfico. Portanto, esses são os pontos onde a velocidade instantânea é 0. Então, instantes t igual a 2 e t igual a 4. No item C, ele pede os valores de t para os quais a velocidade instantânea é máxima ou mínima. Temos no instante t igual a 1, a velocidade instantânea é máxima, ela estava crescendo antes do instante t igual a 1, atinge o máximo, a declividade, a inclinação da reta tangente atinge o máximo em t igual a 1 e depois começa a decrescer. Temos então velocidade instantânea máxima em t igual a 1. No instante t igual a 3, nós temos exatamente o oposto disso que está acontecendo. A velocidade instantânea é mínima. Ela estava crescendo no instante t igual a 3. Ela estava decrescendo até um pouco antes do instante t igual a 3. No instante t igual a 3 atinge o valor mínimo e a partir daí ela começa a crescer, ou seja, começa a ficar menos negativa. Né? Começa a crescer. Então, portanto, no instante t igual a 3, a velocidade instantânea é mínima. Exercício 11, dada a função y igual a 2x² e os valores x0 igual a 0 e x1 igual a 1, no item A, encontre a taxa de variação média de y em relação a x no intervalo que vai de x0 até x1, portanto, no intervalo que vai de 0 até 1. No item B, encontre a taxa de variação instantânea de y em relação a x no valor especificado de x0, que é 0. Encontra a taxa de variação no item C, encontra a taxa de variação instantânea de y em relação a x em um valor arbitrário x0 qualquer. E no item D, a taxa de variação média do item A é a inclinação de uma certa reta secante e a taxa de variação instantânea calculada no item B é a inclinação de uma certa reta tangente. Esboce o gráfico da função 2x² junto com essas duas retas. Então temos a solução no item A, vamos para a taxa de variação média no intervalo 0, 1, né? x0 igual a 0, x1 igual a 1, então isso é a razão entre os valores da função, diferença entre o valor final e o valor inicial, dividido pelo valor final e valor inicial de x, né? Então valores da função, valor final y de 1 menos y de 0, dividido pelo valor final de x, que é 1, menos o valor final de x, inicial de x, que é 0. Então, temos, substituindo aí, então, x por 1 e depois x por 0, calculando a função, calculando aí a razão, é simplesmente igual a 2. Né? No item B,
vamos encontrar a taxa de variação instantânea de y em relação a x no valor especificado de x0. x0 é igual a zero, portanto eu quero a taxa de variação instantânea em x, no ponto x igual a zero. Isso por definição é o limite quando h tende a zero da razão entre y de 0 mais h menos y de 0, esse é o 0 é o ponto x0, dividido por h. Então, usando que a função y é 2x², então, substituindo o x por 0 mais h na definição da função, eu tenho 2 vezes 0 mais h ao quadrado, isso depois substituindo o x por 0, menos 2 vezes 0 ao quadrado. Então, o numerador é simplesmente 2h ao quadrado sobre h. Eu posso, então, simplificar, dividir por h, antes de calcular o limite, né? Então, isso fica simplesmente o limite da expressão bem mais simples. Agora, 2 vezes h, como eu tenho um polinômio de grau 1, no caso da variável h, basta substituir o h por 0 para calcular esse limite, ou seja, esse limite é 2 vezes 0, que dá 0. Portanto, a taxa de variação instantânea da função y no ponto x igual a 0 é 0. No item C, ele pede para encontrar a taxa de variação instantânea de y em relação a x em um valor arbitrário qualquer de x0. Então, isso por definição é o limite quando h vai a 0 de y de x0 mais h menos y de x0 dividido por h, onde x0 agora é um ponto arbitrário qualquer. Então, na definição da função y é 2 vezes x², vamos substituir o x por x0 mais h. Então, vai ficar com um limite de 2 vezes, o que antes era x² agora é x0 mais h ao quadrado. Menos aquele termo y de x0 é substituído, então, por 2 vezes x0, já que x está valendo x0 agora. Então, fazendo a conta ali no numerador, expandido aquele quadrado, né? Então eu tenho 2 vezes x0 ao quadrado mais 2 vezes 2x0h, que é 4x0h, mais 2 vezes h ao quadrado, menos 2x0 ao quadrado. E aí eu noto que eu posso simplificar, eu posso cortar 2x0 ao quadrado. Então fico com um limite, quando h tende a 0, já colocando h em evidência, já que eu noto que os dois termos que aparecem no numerador, né, o h é um fator comum neles, então eu coloco h em evidência, fico com h vezes 4x0 mais 2h, tudo isso dividido por h, que é o denominador. E agora, antes de calcular o limite, eu posso simplificar h, dividir por h, já que h está tendendo a 0, h não é igual a 0, né, mas h está tendendo a 0, então eu posso eliminar aquele 0 sobre 0 que aparece na definição sempre de taxa de variação instantânea. Então, agora o limite fica bem mais simples. O limite na variável h, esse é um polinômio de grau 1, essa é a expressão 2h mais 4x0, 4x0 é uma constante, a variável é h, então como é um limite de um polinômio, basta substituir o h pelo valor onde ele está tendendo, que é 0, então essa expressão fica 4x0 mais 2 vezes 0, isso dá 4 vezes x0, esse é o valor da taxa de variação instantânea da função y no ponto x igual a x0, onde x0 é um valor arbitrário qualquer. No item D, a taxa de variação média calculada no item A é a inclinação de uma certa reta secante. É a reta secante que une os pontos que passa pelos pontos, os pontos onde x0, o ponto inicial 0 e o ponto final x igual a 1. Esses pontos têm coordenadas 2, né? Vamos fazer o gráfico ali, fica mais fácil. Essa é a reta 2x e a reta tangente é a reta do item B, a inclinação de uma certa reta tangente. Essa é a reta tangente com uma inclinação 0, é a reta y igual a 0. Aí está o gráfico da parábola 2x². A reta secante em verde, ela une os pontos 0, 0 com o ponto 1, 2. Né? x0 é igual a 0, x1 é igual a 1.
o valor de y correspondente a 1 ali é o ponto 2, então ela corta o gráfico nesses dois pontos, 0, 0 e 1, 2. E a reta em rosa é a reta tangente no ponto x0 igual a 0, no ponto x igual a 0. Então é a reta tangente no vértice da parábola, que coincide então com o eixo do x, né? É a reta y igual a 0. Note que essa reta tangente, essa reta y igual a 0 tem coeficiente angular, tem inclinação 0, que é precisamente a taxa de variação instantânea da função no ponto x igual a 0, que é um ponto de mínimo, né? onde temos reta tangente, temos um ponto de mínimo nesse caso aí para a função y igual a 2x ao quadrado. Exercício 15, são dados uma função y igual a f de x e um valor de x0. Então, no nosso caso aqui, a nossa função f de x é x quadrado menos 1, e o nosso ponto x0 é o ponto x0 igual a menos 1. Então, no item A, ele pede para encontrar uma fórmula para a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f num ponto arbitrário x igual a x0 qualquer. E no item B, usar a fórmula obtida no item A para encontrar a inclinação da reta tangente para o dado valor de x0, que no nosso caso é menos 1. Então, no item A, encontramos uma fórmula geral para um x0 qualquer, e no item B, para o x0 especificado, a fórmula para a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no valor especificado x0 igual a menos 1. Então, vamos à solução para o item A. Então, encontrar essa fórmula, primeiro vamos obter a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f num ponto x igual a x0 qualquer. Então, isto é o limite, quando h tende a zero, do quociente da razão entre f de x0 mais h menos f de x0 e h. Então, tudo isso dividido por h. Então, observando que a função f de x é x ao quadrado, então o termo f de x ao quadrado fica f de x0 é x0 ao quadrado, e f de x0 mais h é x0 mais h ao quadrado menos 1, né? Aqui estão os termos em verde, ali estão os termos correspondentes, né? F de x0 corresponde ao termo x0 ao quadrado menos 1, enquanto que f, em termos em rosa, ali, o termo f de x0 mais h corresponde então a x0 mais h ao quadrado menos 1. Então, fazendo a conta, expandindo ali o quadrado, né, temos então limite de x0 ao quadrado mais 2x0h mais h ao quadrado menos 1, menos x0 ao quadrado e menos dá mais 1, né? Me livrando então daquele parênteses lá no numerador. E agora eu noto que eu posso simplificar algumas coisas. Eu posso cortar 1 com menos 1 e posso simplificar x0 ao quadrado com menos x0 ao quadrado. E eu noto que todos os termos que restam lá no numerador, eles têm o fator comum h. Então, já vou colocar o h em evidência, né? O fator comum h em evidência fica dentro do parênteses, então 2x0 mais h. E agora, então, eu simplifico, né? Divido tudo por h, numerador e denominador, e agora fica com um limite, uma expressão bem mais simples. É um polinômio de grau 1 na variável h. É o polinômio h mais 2x0. 2x0 é uma constante, né? Tem que calcular o limite quando h tende a zero, o limite de um polinômio, então basta substituir o h pelo valor onde ele está tendendo, que no caso é zero. Então, substituindo h por zero, tenho 2x0 mais zero, que dá x0. Então, esse é o valor da inclinação de qualquer reta tangente ao gráfico da função num ponto qualquer, num ponto x igual a x0. Então, agora para o item B, nós vamos calcular a inclinação de uma reta tangente bem específica, num ponto x0 igual a 1, né, num ponto x0 igual a 1. Para isso, então, como eu tenho a fórmula geral do item A, que é duas vezes, essa inclinação vale duas vezes x0, então basta substituir o x0 por menos 1, né? No caso, então eu tenho duas vezes menos 1, que dá então menos 2, então esse é o valor então dessa reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a menos 1.
Exercício 17, são dados uma função y igual a f de x e um valor de x0. No nosso caso, f de x é a função x mais raiz quadrada de x e o nosso valor de x0 é x0 igual a 1. Item A, encontre uma fórmula para a inclinação da reta tangente ao gráfico de f em um ponto arbitrário x0. Item B, use a fórmula obtida no item A para encontrar a inclinação da reta tangente para o dado valor de x0, que no nosso caso é x0 igual a 1. Então, solução para o item A. Vamos encontrar então a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f num ponto qualquer x igual a x0, x0 um ponto arbitrário. Então, isso é o limite, quando h tende a zero, f da expressão f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então, isso vai ficar aí o limite dessa expressão, que o que eu fiz aqui foi substituir, usar a definição da função, né? Então, a função f de x é x mais raiz quadrada de x, portanto, f de x0 é x0 mais raiz quadrada de x0. Para o outro termo, o termo correspondente ao f de x0 mais h, para isso eu tenho que substituir o x por x0 mais h na definição da função. Então fico com a expressão, ao invés de x é x0 mais h, mais a raiz, ao invés de x é a raiz, então de x0 mais h. Então está aí a expressão do limite, essa fração aí, bastante complicada, que eu tenho que calcular o limite quando h tende a zero. Esse é um limite sempre do tipo 0 sobre 0, não posso substituir o h por zero ainda. Então eu tenho que ainda simplificar essa expressão. Bom, vou eliminar o parênteses ali naquele termo em verde ali, no quadradinho verde, tem um parênteses menos x0 mais raiz de x0, então eu vou escrever menos x0 menos raiz de x0. E agora eu noto que eu posso simplificar o termo x0 com o termo menos x0. Então eu fico com um limite de, quando h tende a zero, função da expressão h mais a raiz quadrada de x0 mais h menos a raiz de x0, tudo isso dividido por h. O que eu vou fazer então agora, eu vou dividir h por h e depois o outro termo por h, o que sobrou, ou seja, raiz de x0 mais h menos raiz de x0 por h. Então, considerar o limite de uma soma, isso é a soma dos limites. É claro que h dividido por h dá 1, eu fico então com o limite da constante 1, mais o limite, então, dessa razão entre a raiz quadrada de x0 mais h menos a raiz de x0 e o termo h. Então, o limite quando h vai a zero disto. Então, o limite da constante 1 quando h vai a zero é 1. Então, eu tenho 1 mais o limite quando h vai a zero desse termo raiz de x0 mais h menos a raiz de x0 sobre h. Então, para calcular esse limite, que também é um limite do termo do tipo 0 sobre 0, eu não posso fazer o h igual a zero de imediato. Então, vou fazer o seguinte truque, que é multiplicar e dividir pelo termo raiz de x0 mais h, mais, ao invés de menos, então mais raiz de x0. Então, eu divido e multiplico a fração por esse termo, então eu estou multiplicando por 1, então não estou alterando em nada. Agora, no numerador, então agora eu tenho um produto de um tipo a menos b por a mais b. Então isso dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ou seja, eu vou ter ali o quadrado da raiz de x0 mais h menos o quadrado da raiz de x0. O denominador, basta escrever h multiplicando aquele termo lá, que é a raiz de x0 mais h mais a raiz de x0. Então tem que calcular esse limite quando h tende a zero e somar a constante 1, lá, que já está lá fora. Agora, é claro, o quadrado de uma raiz quadrada, isso cancela, né? Eu fico então, naquele numerador vai ficar bem mais simples, fica x0 mais h menos x0. Então eu tenho 1 mais o limite, quando h vai a zero, x0 mais h menos x0. Tudo isso dividido então pelo denominador lá, que é h vezes a raiz de x0 mais h mais a raiz de x0. Então anoto que eu posso agora simplificar x0 com menos x0. Então eu vou ter 1 mais o limite de
h sobre h vezes aquele termo lá que está dentro do parênteses. Eu noto que eu posso simplificar o h, né? Então fico agora com 1 mais o limite de 1 sobre o limite, quando h vai a zero, o limite de 1 sobre a raiz de x0 mais h mais a raiz de x0. E agora o 0 sobre 0 foi eliminado, né? Na hora, quando eu consigo cancelar o h no numerador e do denominador, significa que o 0 sobre 0 foi eliminado da expressão. E agora eu posso simplesmente substituir o h por 0, né? Então, fazendo isso, substituindo o h por 0, eu tenho 1 mais a fração 1 sobre a raiz de x0 mais 0, que é x0, então fica a raiz de x0 mais a raiz de x0, fica 2 vezes a raiz de x0. Então eu tenho 1 mais 1 sobre 2 vezes a raiz de x0, e esse é o valor então da inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x mais a raiz de x num ponto x igual a x0 qualquer. Então agora no item B nós vamos usar essa fórmula obtida no item A, que está ali no quadradinho amarelo, para obter então a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f num ponto x igual a 1, ou seja, eu vou fazer x0 igual a 1, então basta ir naquela fórmula que está ali no quadradinho amarelo, fazer x0 igual a 1, então fica 1 mais 1 sobre 2 vezes a raiz de 1, 1 mais 1 meio, que dá 3 meios, e esse é o valor da inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x mais a raiz de x no ponto x igual a 1.